Libertadores da América, a partida na altitude de La Paz é assunto agora no De Olho no Jogo. O Atlético está com jogadores com Covid-19 bastante desfalcado para encarar o The Strongest na altitude de La Paz. Tudo sobre o jogo, provável time atleticano, o que o Furacão vai encontrar pela frente e até a necessidade de pontuar para se manter entre os dois primeiros do grupo a partir de agora no De Olho no Jogo. Para falar de The Strongest Atlético, estou aqui ao lado de Guilherme de Paula. Guilherme, sempre que a gente vai falar de um jogo contra um clube boliviano, o assunto altitude vem à tona, mas esse caso o Atlético tem um agravante, né, Guilherme? Alguns jogadores do Atlético ali testaram positivo, o time que ainda está em formação, Carille ainda não definiu a equipe titular, mas vai agora bastante desfalcado. Alguns nomes importantes do elenco atleticano, como o zagueiro Pedro Henrique, capitão no último jogo, o Marlos, uma das esperanças da torcida rubro-negra, sequer foram até a Bolívia. Fala aí, Guilherme, tudo beleza? Tudo beleza, Piva? Um abraço para você, para todo mundo que está ligado aqui no canal. Piva, a escalação que a gente vai debater, né, ao longo desse vídeo, para mim é um time de emergência. Prova disso é que o Carille mantém a ideia dos 3 zagueiros, mesmo que não possa contar com Pedro Henrique e Thiago Heleno, que são 2 referências, né, desse elenco atual do Atlético, especialmente no sistema defensivo. Mesmo assim, vai com uma zaga bem diferente, o que prova que é uma ideia clara da necessidade que ele enxerga de escalar o time dessa forma para enfrentar a altitude, enfrentar a velocidade da bola, enfrentar o estilo de jogo do time do The Strongest lá em La Paz. Guilherme, na live de domingo, a gente discutiu bastante aqui a questão, né? Quando o Carille declarou após o jogo contra o América Mineiro que o esquema com 3 zagueiros vai ser o padrão do Atlético, mas ali ele dava um indicativo, dava o apontamento de usar o Abner como zagueiro e 2 atacantes como alas. No caso, a gente estava deduzindo ali o Canóbio pela direita, o Vitinho pela esquerda. Acontece que até pelos desfalques, nenhum desses cenários aí vai acabar se confirmando. Vai ser o Abner como ala esquerdo, o Eric pode jogar na ala direita e os 3 zagueiros ali, zagueiros de origem mesmo, Guilherme. Isso chama bastante atenção, né, Piva? Porque eu até imaginava que ele poderia mudar o plano dos 3 defensores com tantos desfalques, né? Porque você vai ter uma zaga que hoje o único titular é o Matheus Felipe, mas é um titular super recente, né? Lucas Alter vai jogar provavelmente aqui centralizado, Fasson pelo lado esquerdo, aí numa linha de 5, né, na fase defensiva, Eric e Abner, mais 2 volantes, e aí Terans e uma dupla de ataque. Para mim, Piva, essa escalação que o Atlético está apostando para o jogo dessa terça-feira, ela tem mais preocupações defensivas do que ofensivas. A origem dos 3 zagueiros, acho que na cabeça do Carille, passa por uma formação mais ofensiva, mas não para esse jogo. Por característica do adversário, por problemas no elenco, né? Você acabou de falar sobre essa espécie de surto aí que o Atlético está enfrentando de Covid-19 em relação a jogadores importantes. Acho que por todo o contexto, a escalação de amanhã dos 3 zagueiros tem mais a ver com a defesa do que com o ataque. Prova disso também é a escalação do próprio Eric e até do Abner, né? Claro, o Abner tá longe de ser defensivo, mas para quem foi cotado para ser um zagueiro, ele vai ser um dos alas, o que mostra que o Atlético primeiro vai tentar ter uma segurança defensiva para depois atacar a equipe boliviana. E pensando primeiro por esse lado defensivo, essa linha ali com o Matheus Felipe, Lucas Alter e o Daniel Fasson, junto ali com Eric e Abner. Contra o América, a gente viu muitas vezes o Atlético fechando ali, né? A linha de 5. É um cenário aí bem possível de se repetir. No quesito defensivo, tentando desconsiderar esse fator altitude, que pode mexer ali com o desempenho do jogador, até o entendimento, vai ter adaptação. Mas pensando numa situação normal, Guilherme, tirando, repito, essa questão da altitude específica desse jogo, mas dá para confiar em um jogo mais seguro defensivo do Atlético, mantendo aquele padrão que teve contra o Flamengo, por exemplo?
é que, Piva, a zaga, ela vai ser, em vários momentos do jogo, assim, até bombardeada, entre aspas, não pela qualidade do adversário, mas pelo estilo do adversário, né? De procurar esse jogo aqui pelo lado do campo. E aí pode ter um Triverio que sai do lado esquerdo para se tornar também um dos atacantes junto com o Prost. Você pode ter a passagem aqui do Aponte para atacar pelo lado esquerdo, daí tem Salcedo e Ursino chegando. É um time que vai levantar muita bola na área. E aí você vai precisar de uma atuação de Fasson, Lucas Alter e Matheus Felipe, especialmente, que fecham aqui o centro da zaga, uma atuação muito consistente, uma atuação que vença a maioria dos duelos, e outra, né, Piva, que se adapte também à questão da velocidade da bola. Isso é muito importante. A gente fala muito sobre o desgaste físico, e é natural que o foco seja esse, mas por que o The Strongest leva e levanta tanta bola na área, tenta tanta finalização de fora da área? É justamente pela mudança da velocidade da bola. E aí você precisa ter uma defesa que proteja a própria área muito bem, só que dentro desse contexto de desentrosamento, que é algo importante, e também de um adversário que vai exigir muito. Não vai ser aquele jogo assim, a zaga não vai ser exigida. Em algum momento ela vai ser, porque vai ter muita bola na área, e aí esse sistema, essa linha de 5 aqui tem que ser capaz de proteger a defesa do Furacão. A minha outra curiosidade, também no aspecto defensivo, é como ele vai posicionar o meio de campo, né? Porque você pode ter um sistema como foi no último jogo, que aí você tem um 5-3-2 aqui no meio de campo, daí com o Terans, né? O Terans é um jogador que marca pouco, pode ser uma possibilidade dele estar aberto aqui pelo lado esquerdo, mas daí você pode ter alguns problemas para fazer a marcação, especialmente com o Vaiar, que é um lateral que sobe muito aqui pela direita, né? Até pelo Vaca ser esse extremo canhoto que sai do lado direito e vem para dentro, e aí o Vaiar vai passar o tempo todo em combate do Terans. Outra possibilidade seria até um 3-4-3, como o Atlético jogou no ano passado, né? E aí você tem um pouquinho mais equilibrado na fase defensiva, um 5-4-1, com o Vitinho mais adiantado jogando pelo contra-ataque. Se eu fosse apostar em um desenho, Piva, eu apostaria nesse. Com o Canóbio aqui sendo apoio do Eric, com o Terans mais pelo lado esquerdo, marcando um pouquinho mais por dentro, né? E o Vitinho como esse 9 de mobilidade, como cara para atacar a profundidade, até pelo estilo dos caras. Né? O Strongest é um time que ataca muito, ataca de maneira desequilibrada, se expõe bastante, vai dar espaço para o Atlético, e aí o Vitinho vai ter muito espaço para correr. Enquanto aguentar, ele pode ser a peça-chave para o Atlético marcar gols lá na altitude. Até agora, aproveitando essa questão aí do Vitinho, já passando aí para a fase ofensiva do jogo, essa questão aí de não ter um homem de referência. O Pablo é um dos jogadores aí que testou positivo para a Covid-19, também não vive o seu melhor momento, está fora. O Rômulo foi titular aí contra o América Mineiro, mas também pouco produziu durante a partida. O Cirino estava sendo utilizado, mas também já consegue ser esse 9 mais, o centroavante mais móvel, né? Essa questão, essa formação aí no sistema ofensivo, com Canóbio, Terans e Vitinho, é uma boa pedida para esse jogo, Guilherme? Ou você acredita que, até pelo cenário da partida, que vai ficar aquilo que a gente viu do The Strongest aqui na Arena da Baixada, a gente tem que esquecer. O jogo na altitude é completamente diferente. Mas até por conta desse jogo mais aberto, você acha que essa questão de um ataque mais móvel pode ser uma boa pedida, ou você acredita que um homem de referência para fazer o pivô, ter essa aproximação, segurar um pouco dos zagueiros adversários, seria interessante para essa partida? Ah, Piva, eu acho que é o cenário ideal para você ter gente para atacar esse espaço aqui. A grande questão é o quanto que você vai conseguir fazer isso e por quanto tempo, né? O jogo contra o Caracas da semana passada, do The Strongest, foi assim uma espécie de pelada no sentido de times que estavam muito preocupados em atacar e tinha uma estratégia diferente para defender, né? Só para quem está acompanhando a gente entender. O Caracas, ele se defendia com 3 jogadores a menos, né? Não era uma linha de 5, era uma linha de 4. Mas vamos fazer aqui um exercício rápido aqui numa linha de 4. Era um time que se defendia com 7, apenas 7, e deixava esses 3 caras aqui guardando fôlego para atacar nos momentos que recuperava a bola. E aí virou um jogo sem meio de campo, né? Sem transição pelo meio de campo. A bola ia
em transição, é verdade, mas ele é direto para o ataque. Então eu vejo que vai ser um jogo de novo aberto. Claro que o Atlético tem maior capacidade para cadenciar, né, para segurar em alguns momentos, até pela presença ali do Hugo Moura, do Terãs, mas é um time que com Canóbio e com Vitinho vai atacar muito espaço e vai ter espaço para isso. O Atlético tem tudo para marcar gol lá em La Paz. Se não acontecer, vai ser por algum problema no momento da definição da jogada. Mas o Caracas marcou um, poderia ter marcado pelo menos mais dois, criou muitas oportunidades. E eu vejo que o caminho do Atlético também é o de criar chances, é o de criar oportunidades pelo estilo do adversário, que quando joga em casa, é bem o que você disse. Esquece o jogo da arena. É outro time, vai atacar muito o Atlético, e aí o Atlético vai ter espaço, especialmente pelo avanço dos dois laterais ao mesmo tempo. E Guilherme, você já citou aí um pouco esse jogo contra o Caracas aí como referência, o comportamento aí do time venezuelano, mas o Atlético aí, que tipo de comportamento que você imagina pela formação, pelas palavras do Carille, um Atlético mais resguardado nesse 5-3-2, podendo até ser um 5-4-1, com Canube e Vitinho fechando os lados, o Terans ficando à frente, mas que mais do que aí a formatação, que tipo de comportamento que você espera do Atlético aí encarando aí essa altitude e até a responsabilidade de pontuar para se manter pelo menos na segunda colocação? Eu não imagino o Carille fazendo o que fez o Caracas, né? Caracas se defendendo num 4+3, né? 4 jogadores na última linha de defesa, mais 3 jogadores de meio de campo e liberando os 3 jogadores avançados apenas para atacar. Eles não era uma ideia mesmo, não era uma desorganização, era uma ideia clara de ter 3 jogadores para o contra-ataque. E assim, na prática funcionou muito bem, né? Porque o Caracas teve muita chance. Não vejo o Atlético fazendo isso. Vejo o Atlético sim cuidando dos lados do campo, ou com Terãs aqui pela esquerda e Vitinho centralizado, até para você ter o Vitinho mais próximo do gol e para atacar o espaço, ou Terãs para receber essa bola e aí procurar Canóbio e Vitinho pelos lados, também é uma alternativa, né? Mas eu acho que vai ser um Atlético se defendendo primeiro em bloco baixo, até para tentar resistir essa jogada aqui de pivô, né, com o Proche, com o Trivério, que é uma jogada que vai acontecer muito, são 2 centroavantes aqui, né? Mais o Vaca procurando esse jogo aqui entre linhas, então vai ser um Atlético com linhas bem compactas, mas linhas próximas do próprio gol. E aí, quando retomar a bola, vai ter espaço para contra-atacar e vai tentar fazer isso, claro, dosando, né, em momentos ali que conseguir trocar passes, isso vai acontecer, mas acho que a ideia do Atlético vai passar muito por isso, tentar fazer um jogo menos maluco do que fez o Caracas lá. Foi um jogo de só ataques, ou do Strongest ou do Caracas. O Atlético vai tentar controlar mais defensivamente e quando tiver a bola, provavelmente vai descansar com ela também, já que em relação ao adversário, tem qualidade para fazer isso. E Guilherme, para a gente finalizar aqui esse conteúdo, de todos esses desfalques aí que o Atlético tem para essa partida, Pedro Henrique no sistema defensivo, Léo Cittadini e Marlos no meio de campo, o Pablo Siles também é um jogador que está fora, o Pablo no ataque. Pelo desenho da partida, quem que você acha que mais vai fazer falta aí para o Fábio Carilho? O Pedro Henrique, Pedro por ser Henrique. um jogo em que a zaga vai ser muito exigida? Pedro Henrique. Disparado até, Piva. Me preocupa um pouquinho essa linha defensiva aqui. Lucas Alter, nos últimos jogos que entrou, não foi bem. Matheus Felipe tem feito ótimos jogos, né? Fasson é um zagueiro que eu vejo potencial, mas é um zagueiro também entrando nesse contexto. E é uma zaga que vai receber bola toda hora. Vai ter que ter uma capacidade de, primeiro, ler o espaço muito bem, né? Por isso que, para mim, faz todo sentido que seja uma defesa mais próxima do próprio gol, porque se você jogar um pouquinho mais alto, aí você tem que controlar a profundidade, né? Você não sabe exatamente qual que é a velocidade da bola, não faz sentido. Então, para você não ter que correr tantos metros, marque em bloco baixo, com uma linha de 5, até para se proteger, né? Até para você ter coberturas próximas, você tem Fasson perto do Abner, Matheus Felipe no Eric, a mesma coisa que os dois laterais também fechando aqui esse meio espaço, né? Não dando muita possibilidade da equipe do The Strongest ter superioridade numérica, especialmente na área. Então é o setor que mais preocupa. Por isso que eu considero o desfalque do Pedro Henrique bem significativo, até pela liderança que ele é do elenco hoje, né? Vamos pensar o seguinte, o Atlético ano passado foi campeão da Sula com
Thiago Heleno, Santos e Nicão como as grandes referências. Hoje ninguém está em campo. E o capitão que virou agora, né? O Pedro Henrique também está fora. Claro, você tem ali um Terence, que é um jogador importante, é uma referência, é uma liderança, mas é um time que até nas lideranças está meio órfão nessa escalação. Show de bola, Guilherme de Paula. O que você espera aí desse Atlético e The Strongest? Qual dessas ausências mais vai fazer falta para a partida? Como formar esse time atleticano? Concordem com a estratégia do Fábio Carilli? Participe aqui no De Olho no Jogo, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo e também fica aqui o pedido para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também, se tiver interesse, clica ali no botão azul, seja membro, conheça aí as duas modalidades para ser membro do De Olho no Jogo. Tem o plano 1, que é o fã do De Olho no Jogo, a partir de R$ 4,99 vai concorrer a prêmio, vai ter conteúdo exclusivo, e também o plano número 2, o Análise de Olho no Jogo, R$ 14,99, vai ter uma série de vídeos exclusivos, inclusive sobre o The Strongest. Então você que é membro aqui do De Olho no Jogo, desse plano Análise de Olho no Jogo, que é uma espécie de mentoria para o jornalismo esportivo, para a análise esportiva, vai receber alguns conteúdos exclusivos, entre eles alguns vídeos aí do The Strongest na altitude de La Paz. E marque na sua agenda, porque na noite desta terça-feira, por volta das 10h40, 10h45, teremos live aqui no De Olho no Jogo para repercutir o resultado de The Strongest e Atlético, a situação atleticana no grupo da Libertadores da América e também, evidentemente, como foi a partida, bater um papo aí com vocês, como é de praxe às terça-feiras de todas as semanas, apenas nessa o horário um pouco diferente por conta da partida entre The Strongest e Atlético. Um abraço a todos.